Olá, eu sou Marcelo Sanches e nós estamos começando agora o Em Foco, um programa de entrevistas e debates. E para começar, nós vamos entrevistar nada mais, nada menos que o prefeito Luciano Almeida, aqui de Piracicaba. E a gente vai bater um papo sobre esses 2 anos de governo dele e qual a expectativa para os próximos 2 anos, né? Luciano, antes de começar, eu gostaria um pouquinho de conversar com você e saber quem era o Luciano antes de ser prefeito de Piracicaba. Bom, boa tarde, Marcelo, teus ouvintes e as pessoas que nos assistem. Também já dá o meu boa tarde aqui ao Edilei, ao Edivaldo, que vão participar da nossa entrevista. Olha, o Luciano era um cara que passou uma etapa da vida no setor privado, depois, por uma nuance aí da história, eu acabei sendo alçado no setor público, né? Trabalhei aqui como 3 anos secretário municipal de Indústria e Comércio. Aí eu fui convidado pelo governador para ir para São Paulo, para fazer o mesmo projeto que a gente estava desenvolvendo aqui, que era a atração de empresas, geração de emprego. E assim foi. A partir daí, eu acho que, sempre falo isso, eu tive a oportunidade de ter a vivência nesses 2 mundos, seja no público e no privado. E eu falei, poxa, dá para fazer um projeto unindo esses 2 mundos, né? Porque às vezes alguém é muito especialista num ou no outro e acaba não dando certo. Eu acho que eu acabei tendo uma oportunidade de quase 10 anos na área pública e 22 na privada. Eu falei, olha, dá para fazer um projeto para a cidade. Então esse é o Luciano depois, né? Que veio e aí começa essa história aí, depois dessa eleição e ter ganho como prefeito da cidade. Maravilha. Nós temos aqui a presença do Evaldo. O Evaldo é o diretor da Tribuna, da Jornal Tribuna de Piracicabana, e também do Edilei Rodrigues, que é jornalista, radialista, a presença dos nossos colegas aqui da área da comunicação. E eles também vão participar com a gente aqui dessa entrevista. Desculpa, acabei não apresentando ele antes de iniciar a conversa com o Luciano, mas a gente está no bate-papo, está aqui entre amigos, então vai ficar fácil a gente tá fazendo isso. Por favor, Evaldo, você tem uma primeira pergunta para o nosso querido Luciano? Boa tarde. Edilei, Marcelo, ao prefeito Luciano Almeida, muito obrigado por ter vindo aqui para a nossa entrevista. E antes de falar um pouco do prefeito, eu gostaria de lembrar na história que o senhor pai dele, o senhor Comendador Almeida, foi um grande amigo da imprensa de Piracicaba. Eu e Edilei Rodrigues já estávamos no antigo diário e o Comendador Almeida sempre era atencioso. Se fosse para entrevista, quando vinha sempre acompanhando o secretário Antônio Erasmo Dias e também no setor privado como cliente. Então eu quero registrar aqui uma lembrança carinhosa e agradecida ao Comendador Almeida. E muito bem lembrado. Luciano Almeida, quando é que você pensou, vou tratar de você porque estamos na simplicidade, né? E dizem os franceses que você é mais delicado do que Vossa Excelência, porque você é um diminutivo de Vossa Mercê, que seria um tratamento especial. Quando que você pensou em ser prefeito de Piracicaba efetivamente, independente desta campanha em que foi vitorioso ou daquela campanha em que não chegou a conquistar o executivo de Piracicaba em 2016? Bom, Evaldo, é aquilo que eu disse. Eu desenhei um projeto na cabeça, né, de fazer um mix do que seria um conceito público-privado. E a partir daí eu falei assim, olha, cabe um desenho bom
para a gente usar a eficiência do setor privado no setor público e, ao mesmo tempo, a oportunidade que o setor público gera para você prestar serviço à sociedade, né? Eu falo que existem coisas que são fundamentais, né, que deveria ser obrigatório. Uma é a questão de espírito público, né? Você precisa entender que aquilo não é uma profissão, né? A gente já discutiu isso muito, né, sobre questões relacionadas à reeleição, e é exatamente isso, né? Infelizmente, o poder público, você pega deputados aí que estão há 7, 8 mandatos, ou pessoas que acabam se perpetuando no sentido de que é uma profissão. Eu não acho. Acho que é uma coisa que a gente tem que ir lá, prestar um serviço à sociedade por um período e ir embora. Deixar bons legados, né? E trazer talvez a palavra-chave, que era planejamento. Eu, quando trabalhei tanto no governo do estado como aqui no município, o que mais me chamava a atenção é que você não tinha planejamento algum. Tudo que se remete a planejamento era por questões relacionadas à exigência de lei, como o próprio orçamento, que ele tem algum viés de planejamento. Você tem que fazer 5 anos o PPA, mas ele de fato ele não espelha a realidade de uma cidade, já que você tem que fazer um plano de 20, 25, 30 anos para o município, né? E faltava isso. Eu acho que o que nós vamos conseguir, muito importante aqui, é, a partir do ano que vem, fazer uma discussão com a sociedade, qual é a cidade que a gente quer para 2040 ou 2050, e a partir daí a gente fazer um plano de ação que tanto faça quem seja os prefeitos. O prefeito devia ser executor de um plano da sociedade. E é isso que eu acredito. Então, um dos legados, que é o grande projeto, é isso. É fazer um planejamento de médio prazo que permita a gente tentar, ao longo do tempo, resolver os problemas da cidade, os anseios da cidade, e com isso a gente chegar um dia naquela cidade que a gente gostaria de ter. Está bem dentro da pergunta que eu ia te fazer agora. Eu gostaria que você fizesse, se possível, fazer um balanço dos 2 primeiros anos seu. Nossa. E o que você projeta para os próximos 2 anos para Piracicaba? Tá. Bom, os 2 primeiros anos, a dizer, né, o primeiro ano e meio foi Covid. Um bicho estranho que a gente praticamente aí viveu em função dele, né? Foi complexo, muito complexo. E esta dificuldade acabou se espelhando em tudo que a gente fazia, até porque toda a minha equipe era uma equipe altamente técnica e ela não tinha o viés político ou a experiência política, né? Então foram momentos muito difíceis. Só que depois eu preciso escrever, viu? Precisa me ajudar, eu preciso escrever essa história. A história da Covid e do enfrentamento que nós fizemos aqui em Piracicaba, tenho certeza que é exemplo para a maioria das cidades do Brasil, quiçá do mundo. Mas foi muito difícil, né? Foi um momento aí, que é o que eu falo, que foi se eu dissesse qual é o legado bacana que essa doença deixou, foi que a gente viu que quando a gente une todo mundo, une os hospitais, privados, público, funcionário público, empresas, todo mundo se deu a mão, porque naquela hora estava todo mundo desesperado. Sim. E a gente se uniu, e é isso que eu acredito, né? Que quando a gente precisa mesmo, todo mundo se une, dependendo de questões ideológicas, partidárias, lógico, teve alguns barulhos, mas todo mundo se uniu e a gente conseguiu enfrentar esse problema. Eu acho que foi, apesar de tudo, né, como a gente só tem 4 anos aqui de gestão, foi um ano, não vou chamar de perdido, porque aí foi também um momento de aprendizado. A outra questão era de gestão, como eu digo sempre, aí eu tinha uma dificuldade muito séria, porque a Prefeitura de Piracicaba, para mim, eu não tive transição, né? A eleição, lembra, por causa da pandemia foi mais tarde, então a transição praticamente não aconteceu, e a gente acabou enfrentando coisas que eu não imaginava, uma prefeitura com um orçamento de mais de 2 bilhões, com 7 mil e tantos funcionários, e a gente é tudo analógico, quase nada informatizado, todos os processos são papel, tudo é presencial, algo que para mim foi assustador no primeiro momento, o grau de retrocesso que a gente tem na questão de administração dessa unidade. Então o desafio é esse, agora a gente está começando, acabei de vir da abertura de
de um evento que nós estamos fazendo, que vão ser 6 meses, por exemplo, para implantar a nova legislação de licitações, que muda a história. Acreditem, as pessoas não estão entendendo o que é isso. A mudança da lei de licitações vai mudar o jeito de se fazer gestão pública no nosso país. Porque ela remete a uma nova lógica que, primeiro, você tem que fazer o planejamento do que você vai comprar. Não dá mais para ir comprando. Compras emergenciais vão ter que acabar. Você vai ter que conseguir fazer planejamento. Você vai ter que fazer controles de estoque. Você vai ter que ter a sua previsionalidade do que você faz. Então, vai ser uma mudança. E para isso, nós não estamos preparados. Contratamos uma empresa super especializada para vir ensinar a gente a saber trabalhar. É uma mudança de cultura mesmo. Tudo vai ser online. Não existe mais papel, não existe... Vai ser uma revolução do Brasil, porque é uma lei federal, que você tem que implantá-la até maio do ano que vem. Então, isso é um dos exemplos do que nós estamos mudando. Também contratamos uma outra empresa que vai fazer o que a gente chama Piracicaba sem papel, que aí vai mudar todos os processos, vão ser feitos todos os processos, aí não só de compras, de tudo que é referente à gestão nossa. A ideia é que ninguém mais precise ir pessoalmente fazer nada lá, que a gente consiga o máximo possível, as pessoas serem bem atendidas por um sistema eletrônico online. Esse é o futuro, não tem outro caminho. Então, esses vão ser assim os desafios aqui, já falando dos próximos 2 anos, a gente fazer essa mudança drástica nas ferramentas de trabalho para prestar um bom serviço à sociedade. Então, assim, eu posso dizer que isso foram os 2 vieses, né, mais técnicos do que aconteceu. Agora, começa uma nova história, né? Agora começa os 2 próximos anos. É o que a gente chama que é o ano da entrega, né? Agora, esse ano e parte do ano que vem, 2023, 2024, é onde a gente consegue colocar quase todos os projetos que estavam nos nossos programas de governo em implantação. Então, tem bastante coisa que está para acontecer e a gente está com muita esperança que, por exemplo, um dos maiores legados, eu não tenho dúvida nenhuma, vai ser na educação. Nós vamos deixar um projeto de uma magnitude única, dificilmente nós vamos encontrar. Tem algumas cidades, sim, que já tem isso. Eu tenho sempre dito isso aos meus secretários, não inventem a roda, vão procurar alguma cidade, porque sempre alguém já passou por esse problema, já passou certo, por experiência e já dá certo. É só fazer um copia-cola e implantar aqui. Mas eu diria que a educação vai ser um dos grandes... Eu vou ficar muito feliz com... Falando em educação e cultura, deixa eu perguntar. Nós estamos sem um secretário de cultura interino com o Hermes Balbino. Sim. Tem alguma previsão de contratação de um novo secretário da área de cultura ou vai continuar com o Hermes por esses últimos 2 anos? Olha, existem algumas mudanças que devem ocorrer agora. Né? Nessa final de ano aqui, a gente tem sempre uns ajustes de peças, não é troca de ministérios, mas é sempre alguns ajustes em função de coisas relativas ao dia a dia que faz parte. Até porque, como eu disse, a maioria dos meus secretários, eles têm atividades próprias, para eles às vezes é mais complicado viver, já se aplicaram 2 anos aqui, mas é difícil eles conseguirem, às vezes, poder se dedicar com dedicar tanto tempo à prefeitura. Então, é bem provável que a gente vá não só à questão da cultura, mas outras secretarias a gente deve fazer aí no começo do ano, uma justiça. Exatamente. É isso. Valdo? Bom, nós já começar a falar em política um pouco ajuda, mas não muito chato. Como fica seu partido agora, daqui para frente? Ou pelo menos, sim, existe uma colocação no global, direita, centro-direita, centro-esquerda, ou tem uma definição de partido? Valdo, eu estou sem partido. Né? Sim, eu exatamente. me desfiliei, eu não concordei com a junção do Democratas com o PSL, que criou a União Brasil. Eu estou sem partido. Só que, assim, óbvio que agora acabou a eleição federal, por mais absurdo que seja, já começou a eleição em 2024. Sim. E nós precisamos nos organizar com relação a isso. Então eu devo também, no meados de janeiro, estar definindo um partido que eu devo consolidar. E a partir daí,
começar a fazer um projeto que eu digo sempre assim, eu não vou sofrer 4 anos para entregar isso aqui para qualquer um. Eu vou fazer de tudo para fazer meu sucessor. Essa é a minha ideia. Então, eu espero que a gente então comece sim também em paralelo um projeto político. Não um projeto de politicagem, mas um projeto político sério para já preparar um sucessor para a gente em 2024. Descartada a possibilidade de reeleição? Olha, só se for um sacrifício, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã e as nuances por N situações. Como eu disse, eu não quero que nunca, esse sentimento que eu falo sempre. Outro dia eu vi uma pessoa falar assim, nossa, a prefeitura está indo bem, mas o prefeito não. Eu tentei entender por quê, né? Porque eu não faço essa identidade do prefeito que fica aparecendo, tirando foto, indo nos lugares. Mas as minhas secretarias, os meus secretários estão fazendo. Então a entrega existe, mas eles não vinculam a imagem do prefeito. Então, mais ou menos é isso. Eu não quero que ninguém amanhã fique dependente de A ou B. Eu acho que a gente tem que criar um projeto que os prefeitos que venham, eles apenas implantem esses projetos. E aí sim, vai ter uma mudança de estilo, característica na implantação. Mas o projeto está determinado. Então, assim, sinceridade, acho que o ideal é fazer um sucessor, mas não vou entregar isso aqui para ninguém que eu não concorde depois de tudo que a gente está fazendo para essa cidade. Então, se precisar ir para o sacrifício, eu vou também. Ok. Muito bom. Bem, todos foram apresentados. Eu quero agradecer pelo convite, desejar boa sorte ao canal Piracicaba, cumprimentar a direção, a produção, a equipe técnica. É o primeiro programa, né? É o primeiro programa. Sucesso. 01. Tomara que a gente volte aqui Muitas vezes. muitas vezes. É muito bacana ver o trabalho começando. Prefeito Luciano, na metade do ano, nós estivemos juntos, né? E fizemos uma entrevista, foi inclusive publicada na Tribuna Piracicabana. Estava eu, o senhor e a Tássia. E uma das perguntas foi relativo aos seus primeiros 6 meses. O senhor praticamente, não de 6 meses, o senhor praticamente deu uma fotografia daquele que estava acontecendo, que o senhor passou agora há pouco aí para o Marcelo. Naquela época, eu perguntei, que nota o senhor te daria, né? Hoje, a avaliação que o senhor faz do trabalho realizado até aqui. O senhor frisou da surpreendente doença, a pandemia, das dificuldades com a máquina administrativa, mas falou, olha, fico com 8, 8,5, estou contente. Melhorou a nota? Olha, eu não sei se eu posso dizer que ela melhorou, né? Nós passamos 2 momentos muito importantes que tem sido o sofrimento, eu digo, da sociedade como um todo. Uma é a questão de zeladoria, né, que é a questão dos buracos na rua, e outra é a falta de profissionais, de médicos no sistema de saúde. Isso, sem dúvida, tem sido as minhas noites sem sono, em função de 2 situações muito complexas, porque uma não depende tanto da gente, porque é uma questão relacionada a um limite ao teto salarial do prefeito, e a gente está tentando achar alternativas para isso. Graças a Deus, acho que agora, nesses próximos dias, nós estamos aí já contratando algumas empresas que vão então cobrir esse déficit de profissionais de saúde. Estamos tentando uma parceria, isso eu vou até aproveitar aqui o canal para fazer um apelo aí aos médicos e profissionais de saúde de Piracicaba e região. Estão fazendo um chamamento para que eles se cadastrem na prefeitura e que eles nos ajudem. Então, se um médico, a gente está com dificuldade de especialista, de pediatra, de psiquiatra, neurologista, que ele atenda 5 pessoas por mês. Se ele fizer isso, começou a partir de hoje, né? Começou a partir de hoje, né? A abertura do chamamento, né? Se a gente tiver aí 1.000 médicos na região e cada um atender 5, nós estamos falando de 60 mil atendimentos no ano, a gente zera as filas. E eu sei que não é um valor muito expressivo, mas a gente está fazendo um sacrifício e eu estou pedindo um sacrifício a eles. A mesma coisa as clínicas de exames, né? Que a gente tem muita fila de ultrassom, colonoscopia, ressonância. Então a ideia é diminuir essas filas, fazendo essas parcerias. Eu acho que com isso a gente resolve uma parte com as OS nos atendimentos de emergência
E depois começa o projeto também para o atendimento básico, né, que é o preventivo, que é o mais relevante. Então esses vão ser os caminhos aí de saúde, que eu acho que a gente então não faz na velocidade, só o sistema de licitação das OS nós estamos há 6 meses para evitar errar. E aí tudo é mais complexo. Então, agora a gente acredita que isso vai decolar. Buraco na rua, agora começou as chuvas, é um inferno, mas nós temos, a maioria das nossas vias são 1.800 quilômetros, né, de vias asfaltadas, pavimentadas, e a maioria delas faz mais de 10 a 15 anos que não recebe recap. Então, o que aconteceu com o asfalto Piracicaba? Ele acabou. Nós vamos fazer fresa, que é um sistema que você fresa o asfalto, não está dando para fazer porque a camada de asfalto não existe mais, ela sumiu. É fácil a gente ver no centro aqui já aflorando o paralelepípedo. Então o que aconteceu? Acabou o asfalto da cidade. Não é mais uma questão de refeito novamente. Tem que ser refeito. Então eu anunciei, serão 200 quilômetros que nós vamos fazer nesses 2 anos. Então já devemos estar soltando a licitação da massa asfáltica por esses dias. E a ideia é fazer 200 quilômetros. Um pouco de paciência, vamos tampando os buracos mais emergenciais, vamos fazendo as avenidas. Só que a gente está tomando um cuidado, por exemplo, a gente ia começar pelo centro. Mas nós temos um outro projeto ultra importante, que é a troca de todos os sistemas de saneamento das adutoras do centro, porque tem mais de 60 anos. E aí o que acontece? É onde explode mais vaza água e onde nós temos mais problemas porque é um sistema antigo. São 30 quilômetros. Então qual é a nossa ideia? O SEMAI vai entrar fazendo a recuperação e a troca de todos essas tubulações, essas conexões, e aí a gente entra com asfalto. Senão ia ser um inferno a gente asfaltar, arrumar o asfalto e depois sair o buraco de novo. Então a gente está fazendo reuniões com Gás, SEMAI, Vivo, Águas do Mirante, com todas as prestadoras de serviço, para evitar o máximo possível dessa maluquice que era também no passado, de se arrumar o asfalto e vir alguém rasgar no dia seguinte. Então, não que sejam os únicos problemas, mas a gente acredita que também esse problema, com um pouco de paciência, a gente vai conseguir resolver. Eu estive recentemente conversando com o Filemon, nosso secretário de Saúde, e ele me explicou a respeito do problema que é com relação à contratação de médico, por causa do teto salarial. Sim. Se o senhor puder nos explanar alguma coisa a respeito disso, é interessante que a população também fique sabendo a respeito disso. Bom, o que acontece? O salário do prefeito é R$15.000. A maioria dos profissionais de saúde hoje estão ganhando acima de 20, 23, 25, até 30 em alguns casos. O que acontece? Então, quando o médico que trabalhou aqui, fez jus a esses R$23.000, ele recebe um corte de R$8.000 e ganha 15. O que está acontecendo? Qualquer cidade na região aqui, qualquer uma, paga no mínimo 23, 25. Nós perdemos 2 médicos outro dia para Paulínia pagando R$30.000. Então, o que está acontecendo? Está humanamente impossível. Nós já perdemos mais, se não me engano, 120 profissionais nesse período, por causa dessa restrição do salário. Que é uma lei. Que é uma lei, e essa lei diz o seguinte: eu só posso aumentar o meu salário, que seria o caso, e não sou eu, é a Câmara que tem que propor isso, no último ano. E só pode valer para o próximo prefeito. Então, vocês imaginam que é o caos instalado, né? Porque a gente nem consegue preservar esses profissionais e, ao mesmo tempo, eu tenho uma legislação que só permite eu fazer esta alteração, porque eu acho que aqui em Piracicaba, nem sei porquê, mas há quantos anos já estão congelados os salários do prefeito. E mais, viu, é bom que se diga, com esses reajustes que eu tenho feito com a correção inflacionária, daqui a pouco não vai ser só médico, não. Outros profissionais do setor público vão começar a chegar nesse teto. Então, isso é um absurdo, é uma excrescência que precisa ser corrigida. Espero que, enquanto isso não seja possível, nós temos que terceirizar ou privatizar alguns serviços até que a gente possa ter capacidade própria de novo para ter equipes próprias. Vai ser isso que nós vamos ter que resolver. Maravilha. Estamos muito próximos de ter um novo governador, a partir do dia 1º. Sim. Qual a expectativa de Piracicaba com relação ao novo governador? Eu vou um pouco mais além. Com relação ao nosso futuro presidente que vai assumir dia 1º. Com relação ao governo estadual e federal, qual a expectativa de Piracicaba? O que a gente pode esperar nos próximos anos aí? Olha, eu acho que o prefeito não tem que ter partido e bandeira, porque
A gente depende do governo estadual e federal. Não cabe aqui juízos de valor ou de ideologia. Existe assim, a gente precisa ter bons contatos no governo federal e no governo estadual, porque a gente hoje é refém, sim, de recursos que são provenientes do Estado e da União. Então, graças a Deus, eu acho que assim, eu nunca tive nenhum problema de navegar em nenhuma dessas esferas. A nível estadual, eu tenho um bom relacionamento com o Tarcísio, com a sua equipe especialmente, que são pessoas que eu já trabalhei no passado. Com o governo federal, ainda há muita expectativa, né, de quem serão de fato as pessoas, os ministros, aí aos poucos estão sendo anunciados, mas eu também acredito que não vai ter problema nenhum. Agora, é esperar um pouco qual vai ser a tônica dos projetos, né? Hoje as pessoas não sabem, mas houve uma mudança muito drástica. Antigamente eu ia no ministério, eu lembro quando eu fiz o projeto aqui do APLA com a Apex, né? Então você ia no governo, que a gente conseguia, eu tinha um convênio de, isso em 2005, 2006, eu tinha um convênio de 3 milhões com o Ministério do Trabalho para qualificação profissional. E antes a gente recebia 45 mil reais via governo do Estado. Aí eu consegui conveniar direto com o Ministério do Trabalho. O que acontece? Hoje não existe mais isso. Hoje quem traz é emendas parlamentares. São os deputados que têm dinheiro. Você vai abrir um projeto no Ministério, ele não existe. Você tem que fazer via deputado. Houve uma mudança. E mesmo no Estado também, você tem as emendas. Então hoje é muito importante. Eu fiquei triste, o Ivaldo sabe disso, que a gente não conseguiu ter um representante, um deputado federal próprio. Isso faz falta para uma região como a nossa, né? Se a gente olhar mesmo na região metropolitana de Piracicaba, acho que foi feito um federal em Limeira, acho. Nem sei se ele elegeu, até depois preciso ver. Então, num universo de 1,5 milhão de habitantes, 1 milhão de eleitores, de cidades importantes, é capaz de a gente não ter um representante na Câmara Federal. Isso é inaceitável, né? Numa composição política, é possível que o ex-prefeito de Santa Bárbara, Denis Andir, que ficou segundo suplente do MDB, possa assumir como suplente, que seria próximo. Maravilhoso. E maravilhoso. É um ótimo parceiro, pessoa muito inteligente, conhecedor do serviço público. E eu acho que estamos torcendo aí para ele politicamente. Para a região vai ser ótimo. Não, ele é ótimo. Ele é ótimo. Prefeito, voltando a falar do nossa administração, o senhor comentava sobre o seu secretariado. O senhor enfatizou que tem um secretariado técnico. Houve muitas mudanças logo no primeiro ano do mandato. Sim. Tereza, não digo no sentido culpa, no sentido crítico, mas é a consequência de ser técnico exageradamente, não ter uma experiência política, isso teria atrapalhado ou não? Olha, o que eu acho que acontece é assim, primeiro, isso aqui não é para amadores, né? Então, quando você vem para um setor público e que está enraizado cultura de tantos anos, é muito complexo você quebrar alguns paradigmas. O que eu posso dizer é que logo nos primeiros meses a gente teve troca de alguns secretários que se assustaram mesmo com tudo que envolve. Eu vou dar um exemplo muito pontual. O meu secretário de trânsito, que é responsável pelo processo licitatório de transporte público, por exemplo, senhores, eu estou há um ano, acho que é 1 ano e meio, fazendo uma licitação de ônibus. Isto, se alguém entender isto, é fora da curva a complexidade que tem de alguns processos. E se falar assim, ó, e mesmo assim ainda está agora, porque um juiz aqui de novo, um liminar aí, então está parado de novo. Então é uma situação absurda que a complexidade. E eu percebi essa dificuldade de alguns dos meus secretários de entender, de falar assim, Luciano, eu não vou entregar, não vou conseguir entregar. Tem que ter a paciência, tem que ter a calma, muito Rivotril, para a gente poder, às vezes, entender como as coisas funcionam. Questão salarial também atrapalhou? Não, atrapalha e muito, né? Porque se eu ganho pouco, imagina, pouco que eu digo pela complexidade do cargo, os meus secretários ganham muito menos, né? E aí eu tive alguns problemas, assim, que eu
tive um problema, foi uma questão de alguns dos meus secretários, de entender, de falar assim, Luciano, eu não vou entregar, não vou conseguir entregar. Tem que ter a paciência, tem que ter a calma, muito Rivotril, para a gente poder, às vezes, entender como as coisas funcionam. Questão salarial também atrapalhou? Não, atrapalha e muito, né? Porque se eu ganho pouco, imagina pouco que eu digo pela complexidade do cargo, os meus secretários ganham muito menos, né? E aí eu tive alguns problemas, sim, que eu tive um problema, que foi uma questão de ordem salarial. Mas a outra foi uma questão legal, né, que teve um problema qualquer, que foi o secretário de Educação. E o resto é assim, aquilo lá é um moedor de carnes, né? A gente tem que estar lá com muita tranquilidade para que a gente saiba enfrentar o dia a dia dos problemas. E aí faz parte. Eu sempre digo a todo mundo, não façam disso profissão. Vem aqui, aprende, é um aprendizado único, você leva para o resto da tua vida. Você passar alguns anos dentro de uma prefeitura, ou do governo do estado, ou da União, é um aprendizado, é um networking. Então, assim, todos eles têm essa ciência, que eles devem estar lá, fazer a sua contribuição, mas que aquilo não vire profissão. Então, eu acho que estas são alguns sinais que a gente teve, e é por isso que eu não me preocupo com essa troca. A troca, de novo, é uma máquina em movimento. A gente troca o pneu desse carro aí, não tem problema com ele andar. Vamos ter troca agora, em 2023? Com certeza. Qual a proporção? 20%? 10%? 50%? São ajustes apenas, fazem parte. O senhor faz o ajuste uma questão técnica, política? É uma soma de fatores, é a disponibilidade, entra agora num outro momento, às vezes você tem gente que está com mais dificuldade tem o seu negócio particular também, às vezes ele abriu mão daquilo, ele precisa voltar. Então são ajustes, mas bem pontuais, não tem nada assim de muito especial. Está chegando no final do primeiro tempo, vai começar o segundo, tem que trocar porque ele está cansado. Trocar alguns. Não, cansado não, mas muitos deles sabem que ali, desde o início, todos eles souberam, tinham um viés, que era vir colaborar. Ninguém ali veio para viver daquilo. Diferente aí, talvez, no passado, que as pessoas iam lá para viver daquilo. A minha equipe não. Veio para colaborar, ajudar e dar a sua contribuição. Isso faz parte, então, quando é necessário, a gente faz ajustes, mais para que as coisas transcorram com mais tranquilidade. Perfeito. Evaldo? Tem uma pergunta minha aqui que já caducou, que seria sobre o transporte público. Já está respondido. Já deu uma boa esperada. É um comentário. Como que a burocracia atrapalha em todos os sentidos, né? Do começo até o final, até homologar uma coisa. Nossa, É uma licitação, né? É uma licitação. Na hora que acabar a licitação, a empresa terá 6 meses para implantar. Então, vou acabar o mandato e o transporte público novo não vai estar operando. É uma coisa assustadora, né? É assim, por isso que eu estou pondo muita fé nessa nova lei de licitação, que ela vem dar melhorias e eficiências no sistema, porque isto é insano. É insano porque sai mais caro para a sociedade, né? Foram 5 emergenciais, acho, 4 ou 5 emergenciais de ônibus. E a qualidade do serviço vai caindo, porque ele tem defasagem do valor. O cara não sabe se ele vai continuar, se não vai. É um inferno, isso é um inferno. Realmente, você tem que trabalhar com mundos. Por falar em licitação, eu vou emendar então, aproveita a pergunta da questão da Zona Azul. Sim. O senhor considera uma necessidade, ela é indispensável ou ela é necessária? Eu pergunto isso, prefeito, porque eu aproveitei essa oportunidade da ausência da Zona Azul, dos parquímetros, conversei com alguns comerciantes e me surpreendi. Alguns me disseram assim, deixa pra lá. Né? Tem um cliente que ele fica bravo, ele não quer. Ele já foi multado 10 vezes. Então ele prefere que não tenha parquímetro, prefere que não tenha Zona Azul. Outros só falam, não, é preciso, porque senão você não consegue a disciplina, né? E atrapalha a venda. Qual a visão do prefeito?
a necessidade ou a Zona Azul é indispensável para o município? Ou, desculpa, para o comércio? Olha, eu tenho uma visão muito particular, não vou nem falar como prefeito, vou falar como Luciano. O que eu imagino é o seguinte, nós estamos estudando, inclusive, vamos estar anunciando aí a contratação do estudo de repaginação do centro e integração com o Engenho Central. Esse é um projeto muito bonito, que mexe nesses termos, que a gente quer fazer prédios de estacionamento, que no final de semana atendam o Engenho e a Rua do Porto, e durante a semana atendam o centro da cidade, para dar mais esse conforto e dar um fluxo melhor nesse trânsito e nessa questão de estacionamento. Bom, não é por receita, não é por nada, aquilo não é nada de relevante para nós, nem as multas, nem o valor de arrecadação. Mas o que eu acho que é importante? Normalmente, quando você tira a mão da ordenação pública, quem toma conta é a informalidade. Você já pensou um monte de flanelinha lá, te achacando e tentando te tirar uma grana e eu ameaçando riscar teu carro? Então, por este viés, unicamente por este viés, eu acho melhor sim manter um sistema ordenado. E que isso ajuda ou não, eu acho que tem equilíbrio que você falou. Alguns acham que sim, outros acham que não. Mas, de modo geral, você tem um sistema organizado. Se a gente simplesmente abandonar, a informalidade toma conta e aí vira um inferno que a gente vê em eventos, em situações, em situações onde você não tem essa mão do Estado, né, do município organizando um pouco, você corre o risco de aí ter uma informalidade que eu, sinceridade... Para quando essa nova Zona Azul? Bom, também é uma questão judicial aí, está terminando os processos judiciais. Um bom abraço. Eu acho que janeiro deve. Vamos ver aí, o judiciário entra em recesso, tem um monte de nuances, mas eu acho que isso, mais tardar janeiro era para estar operando. É o mesmo modelo que estava funcionando? Teve algumas mudanças que a gente fez, porque eles pagavam muito pouco para nós, né? Eu fiz uma comparação que a mesma empresa que operava aqui, ela ganhou a licitação de São Paulo. E lá ela pagou uma outorga de 400 milhões. Eu falei, mas pera um pouquinho, você está querendo pagar 1 milhão para nós? Que história é essa? Sendo que há 10 anos atrás você pagou 9? Eu falei, não. Aí contratamos uma pessoa que fez um estudo para nós para mostrar qual era o número. Né? E eu acho que, agora não lembro se é 4 ou 7, mas que faria muito mais sentido. Diferente dentro de que ele pegou. Mas a oferta do cara para renovar, porque ele tinha o direito de renovar por mais 10 anos, R$1 milhão. Eu falei, e ele não teve que fazer praticamente investimento nenhum, porque os totens estavam aí, as coisas já estavam aí. Eu falei, não, você vai ter que modernizar, vai ter que trocar os sistemas, vai ter que pôr mais daqueles carrinhos de fiscalização, vai ter que facilitar mais as pessoas comprar, porque muita gente toma multa porque não achou lugar para comprar, né? O sistema online, você poder ter no teu celular, você compra pelo celular, no aplicativo. Isso a gente vai melhorar muito essas coisas. Então, assim, vai facilitar para o cidadão e tenta dar uma rotatividade. O que eu vejo assim, por exemplo, se tirasse os próprios funcionários do comércio que estacionam ali, já aumentava 20%, 30% das vagas. Então, falta também os comerciantes conversarem com os seus funcionários. Fala, gente, vocês estão tirando o cliente nosso, mas a gente precisa dar uma alternativa para eles. E a gente vai dar com essa remodelação de criar essas garagens de estacionamento aqui, nessa região aqui embaixo, entre o centro e a Rua do Porto. Itaperu. Conversar um pouquinho sobre Itaperu. Expectativa boa, além de Raiz, em Klabin, que mostraram interesse em ter lá mais uma unidade. Tem alguma outra empresa, já que o prefeito poderia já nos adiantar? Mas essa é minha praia, né? Eu falo, tem umas coisas assim, né? Eu sou um fã de gerar emprego. Eu acho que gerando emprego, as pessoas não precisam da prefeitura. Elas cuidam da vida delas, ela compra a casa dela, ela faz o seguro de saúde, ela põe a criança na escola. Então eu sou muito fã de gerar emprego. Eu acho que esse é o caminho para qualquer lugar do mundo. E graças a Deus a gente é um dos maiores anunciadores de investimentos do Estado inteiro, né? 4,5 bilhões, 3 mil empregos.
E tá para vir um novo anúncio, mas por um compliance, por um acordo de confidencialidade, vocês vão ter que esperar até a semana que vem para receber esse anúncio maravilhoso também de mais um investimento na nossa cidade. Não é jogar confete, mas o Guidotti está fazendo um bom trabalho. Super. É um parceiraço, é um cara de bem, ele pegou o espírito interessante, né? Algumas pessoas, às vezes, nem razões, mas ele pegou, ele gostou. Hoje mesmo estamos tendo o evento da empregabilidade lá no Engenho, né? Olha que absurdo isso. De 500 empregos nós estamos gerando hoje lá no ginásio. São 20 empresas de Piracicaba contratando direto, níveis, são supermercados, lojas, coisas tranquilo que qualquer cidadão com mínimo de base, se ele for lá, ele sai contratado. Até a hora que eu fui lá, tinha ido 150 pessoas. Então, é assustador o que nós estamos vivendo aqui hoje no Brasil, especialmente por esse caso. Há vagas, há empregos, e eu não tenho pessoas buscando esse emprego. Não sei se por falta de qualificação, o que está acontecendo, mas é impressionante. Eu estou contando isso para vocês, que a gente chamou as pessoas para o ginásio para ser rápido, 500 empregos, e não sei quanto fechou lá hoje, mas até a hora que eu fui tinha 150 pessoas que passaram. O senhor acredita que a divulgação foi satisfatória? Eu acho que está faltando. A gente às vezes fica muito refém das mídias sociais, né? E acaba usando elas e acaba esquecendo que lá nesses bairros tem que chegar um fly ainda. Eu sou da época do flyzinho, fazer uma distribuição, passar com um carro de som no bairro, falando, gente, vai ter emprego. Eu acho que podia ter, talvez a gente pudesse ter mesclado isso. Até falei com o Júnior sobre isso, falei, vamos repensar um pouco, usar os líderes de bairro, usar as comunidades e falar, vamos tentar chegar nessa ponta. Talvez a gente precise criar ainda aquele modelo nosso antigo, publicar na Tribuna, no jornal Tribuna. Publicar nos jornais impressos, fazer folheto. Prefeito, você... É muito importante. A eleição fosse hoje, o senhor não seria candidato. Seria o Guidotti? Não, eu acho que nossa, é muito cedo para falar sobre isso. Mas o senhor estaria preparando ele? Eu acho que assim, eu sempre falo para todos os meus secretários, se viabilizem. Se vocês acham que isso é um caminho, vocês querem um dia dar continuidade a isso, todos. Já falei com todos sobre isso. Eu falei assim, todos aqueles que queiram ter projetos políticos, de novo, não politicagem, são muito bem-vindos. E a todos eles eu falei a mesma coisa. Todos são muito bem-vindos e comecem a trabalhar por isso. Se vocês acreditam nisso e que vale a pena, mas isso eu falei para todos sem exceção. Eu tenho lá vários quadros muito bacanas que eu acho que podem ter muita chance de dar continuidade a um projeto. Todos estão entendendo a lógica de como a gente trabalha, como é que é feito, e tenho a certeza que eles dariam continuidade em pé nas costas, lógico que cada um com a sua marca, com a sua característica, mas todos lá estariam muito aptos a fazer isso. Obrigatoriamente seria no secretariado? Não, se também lá no final nenhum deles quiser, a gente sabe que o mercado aí, a gente é muito refém de falta de novas lideranças políticas em Piracicaba, né? Eu mesmo acabei sendo uma coisa que surgiu. Hoje agora não, agora nós temos, por exemplo, 2 deputados estaduais novos que chegaram na cidade, não sei se por Piracicaba ou não, mas de alguma forma fazem parte da nossa região, que podem amanhã ser 2 excelentes oportunidades, assim como algum vereador pode tentar buscar um projeto desse. Para mim, se a pessoa tiver vontade de trabalhar e como eu falei, espírito público e for gente do bem, qualquer um é apto. Eu, como gosto do comentário político, vocês sabem disso, eu faço uma referência muito especial ao prefeito Luciano, e acho que alguns podem até não gostarem, mas desde que eu conversei com ele em 2016, quando ele não conquistou a prefeitura, ele sempre falou nessa linha, construir lideranças,
não barrar os outros que estão chegando. Isso é tão bom para que a sociedade respire, que só quem faz é que pode ter o significado disso. E o Júnior Guidotti, por exemplo, ele já tem um nome político. Colocou história. Isso ninguém tira dele. Sobrenome já tem uma história. Ele é jovem ainda, e nós o conhecemos muito mais jovem ainda. Isso é coisa de mais de 30 anos. Que o pai dele, José Luiz Guidotti, que foi o comandante, escreveu na Tribuna por 22 anos. Ele fez coluna social na Tribuna. É uma figura, o pai dele. Não, o avô que era o atirador. O avô dele. Então eu faço uma referência aqui ao José Luiz Guidotti Júnior, com a tranquilidade de que ele gosta do assunto, tem experiência empresarial, e o sangue, né? E tem o nome ele já conserva, mas ele tem o mesmo espírito de participar efetivamente da política como coisa nova. E essa coisa nova, quem permitiu, isso é opinião minha aqui, foi o prefeito Luciano. Ele permitiu isso não só para o Guidotti, mas para todos os secretários. E os vereadores também. Os vereadores estão aí, tem ótimos candidatos ali. O que não pode é impedir a participação, a ampliação política e partidária também ao mesmo tempo. De forma que você, numa eleição, você corta aquele que seria o candidato na eleição. Anular novas lideranças. Isso. É saudável. Então, É saudável a É alteração. saudável. Então, o prefeito Luciano aqui tenha publicamente, esse é meu testemunho, se é que vale alguma coisa, de ter esse comportamento. Isso é muito bom. Eu deixo muito, todos os meus secretários, eles têm bandeira própria, eles aparecem mais do que eu, e eu acho que isso é relevante, porque cabe a eles, são eles os executores. Tem uma linha mestra, mas eles são os executores dos projetos, dos programas, e eles tá muito certo eles aparecerem para que eles de fato possam ter uma oportunidade. Mas isso achei muito engraçado. Eu fui agora a Lisboa e eu conversei com o prefeito de Lisboa, com o Carlos Moedas, e ele é um avião, cara, é um prefeito espetacular, super bem avaliado pelas equipes técnicas, por tudo que ele faz lá. Mas a pergunta melhor que você faz é para taxista, né? E aí, como é que é o prefeito? Eu andando no táxi e o táxi. Táxi é coisa de velho, mas ainda é. Aí ele falou assim, não sei, ele não aparece em lugar nenhum, eu acho que não faz nada. Então eu entendo isso, o cara trabalha 24 horas, é um puta de um prefeito, e acaba porque às vezes, então tem que ter um equilíbrio aí, eu preciso aparecer mais, na imprensa, e nos lugares. Mas esse efeito que a gente falava antigamente, que era ser rainha da Inglaterra, agora é rei da Inglaterra, né? Mas é importante sim, tem que saber achar esse equilíbrio, porque senão as pessoas ficam com essa percepção que a gente não está trabalhando só porque não está no lugar, não tá. Aí fala que não gosta do povo. Ainda tem essa. Mas eu acompanho a política modestamente, sabe o jeito que a tribuna cobra a parte política. Mas esse legado do prefeito Luciano Almeida, ninguém vai conseguir abandonar ou esquecer. É o de deixar livre. E nós sempre comentamos isso. Agora, depois, a circunstância, seja de reeleição ou não, mas a substância é que todos estejam aí para participar, e não de forma impeditiva, porque não pode, porque não deve, porque não vale a pena. E isso é muito ruim para a sociedade. Mas viu, Evaldo e Marcelo, nem é uma opinião, prefeito, do crítico, do jornalista, é uma opinião pessoal. Eu acredito que o senhor vai ser o candidato à reeleição, a não ser que o senhor não queira, seja uma vontade pessoal. Por que eu digo isso? Eu considero 4 anos um espaço muito curto para um prefeito planejar e executar. Principalmente o senhor, que entrou com muitas ideias, né? Fica conversando com o senhor 1 dia, 2 dias, a respeito de projetos, de planos, então tem muita coisa, né,
na cabeça do senhor para ser executado. Aí vai chegar uma hora que o senhor vai ter que pensar no seguinte: mas eu concluo ou eu passo o bastão? Né? Então aí é uma grande dúvida. Por isso que eu digo, a não ser uma questão pessoal, familiar, né? O senhor, por um motivo ou outro, deixe de ser candidato à reeleição. Mas eu acho que, se for olhar pelo sentido político, o senhor vai ser candidato à reeleição para concluir tudo que o senhor imaginou e planejou. Olha, sinceridade é assim, eu gosto muito do conceito da diferença de governo e Estado, né? Eu me considero um estadista. Eu não preciso inaugurar as coisas que eu vou fazer. Eu vou deixar prontas e o próximo inaugura. Para mim, a história de sair na foto é o menos relevante. Interessa é a coisa executada. Quando eu defini fazer o projeto, por exemplo, de escola integral no município, é um projeto de 10 anos. Eu não tenho condição de fazer. Eu vou iniciar o ano que vem. Aí sim. Começo no Fundamental 1. Estou negociando, já pensando em negociar com o Estado da gente assumir o Fundamental 2. E daí a gente faria essa transição melhor, que são poucas classes. E a ideia é, aí eu venho Fundamental 1, aí eu venho quinto, quarto, vou fazendo por etapas. Então, assim, eu tenho certeza que eu preciso de 10 anos para poder executar esse projeto. Não dá para eu fazer no meu mandato. Mas todo o sistema municipal estará integral em 10 anos. Se der para antecipar, se houver recursos financeiros, infraestrutura, porque não é fácil, você tem que ter profissionais, você tem que ter concursos, você tem que ter infraestrutura. Estamos reformando as 124 escolas. Estamos tendo que ampliar várias delas, já pensando nesse planejamento de que um dia elas se tornem integrais. Provavelmente, acreditem ou não, poucas serão necessárias de serem construídas, porque parou de aumentar o número de inscrições. Eu já tenho ociosidade no sistema. As pessoas não sabem disso, mas eu preciso publicar isso quanto antes que terminou as inscrições agora, para que as pessoas ficam falando, às vezes, bobagem. Não tenho vaga no meu bairro, não sei o que. Você vai lá, tem 10, 50 vagas naquela escola. Então, tem algumas coisas que, aquela história da curva de crescimento da população, Piracicaba começa a dar sinais já de uma certa estabilidade no que diz respeito ao número de alunos. Vai dizer que é evasão? Eu sempre ouço falar em evasão no ensino médio, mas não na creche, no ensino infantil. Então, acredito que não é evasão. Nós estamos até indo meio atrás disso para não tomar uma surpresa. Família que tinha 4 filhos tem 3, por exemplo. Quem tinha 3 tem 2. Está acontecendo muito isso. Então a gente está com a sensação que hoje, por isso que o nosso projeto é qualitativo e não mais quantitativo. Eu não preciso ampliar o número de vagas, eu preciso melhorar a qualidade do ensino. Já é uma coisa super nova para o Brasil, se você pensar bem, né? E é o que nós estamos fazendo. Além de reformar, fazer escola integral, nós estamos licitando agora um novo modelo de ensino, que estamos buscando os melhores padrões do Brasil. Devemos estar implantando aqui um dos melhores ensinos que são privados na escola pública. Estamos dando equipamentos em todas as nossas escolas, computadores, Chromebooks. Isso tem a ver com aquele governo do Google? Não, esse é um outro. Aí é treinamento para os professores, para saber usar as novas ferramentas disponíveis para formar. Não adianta eu dar uma Ferrari, um computador, uma lousa eletrônica e a pessoa ainda sabe dar aula só com GLS, né? Giz, saliva e... Como é que é? GLS. Giz, saliva... esqueci o L. Língua. Acho que é. Deve ser, né? Giz, língua e saliva. GLS. Esqueci o termo que se usava disso. Então você tem que ensinar essas professoras, então todas serão treinadas pelo sistema Google. E vamos fazer uma coisa que também vocês não acreditam. Piracicaba não tinha uniforme para as crianças, vamos dar uniforme para as nossas crianças. Para mim vai ser uma das coisas mais bonitas que eu vou ver. Pena que eu acho que não vai dar tempo de entregar, porque ele deve entregar agora dia 23, eu queria dar como presente de Natal. Que vai ser e o sentido de uniforme, e eu fui da escola que usou uniforme, o prefeito Luciano entende isso por causa de não saber com qual roupa vai, o sentido de mais ou menos, quer dizer, vamos uniformizar. Eu me lembro que a camisa branca,
Segurança. Até Segurança, saber que é um Você estudante. tem uma criança na rua. Não, acho que o mais importante é a segurança, né? Eu acho que tem um monte de coisas que eu acho, primeiro isso, se você lineariza, não cria diferenças sociais. E o kit é bonitinho, tem bonezinho, tênis, mochilinha, não é uma camisetinha branca. Mas vai seguro ano que vem, então. Esse ano e o ano que vem. Todo ano nós queremos entregar. Que quantidade, prefeito? São 38 mil crianças, né? Para todos. Para todos. Olha que bacana. Vai ficar lindo, cara. Vai ser uma das coisas... Maurício, não foi divulgado isso ainda, mano? Deve ser, não, já foi, sim. A gente já anunciou. Já foi. Anunciou, só que atrasou a licitação, para variar. E aí a licitação não parou, fazia. aí teve problemas no processo licitatório. Agora a gente está com a esperança que, vamos ver, se a gente conseguisse entregar ainda esse ano, seria um golaço. Mas se não der, a gente entrega os 2 lotes, um no início do ano e o outro no próximo ano. Porque a ideia é essa, como eu digo, é um projeto continuado. Duvido que algum prefeito no futuro vai ter coragem de tirar o uniforme das crianças depois que Prefeito, quando o senhor completou 100 dias naquele evento da Secretaria de Educação, uma das preocupações do senhor foi com o SEMAI. Sim. O senhor aquele dia apresentou a situação financeira do SEMAI, consequência do contrato, né, com a firma, com a empresa terceirizada. Depois, não sei se foi coincidência ou não vi mais falar mais nada dessa questão de SEMAI, a situação financeira da mesma. Como é que está isso? A situação financeira da SEMAI é uma das piores do mundo, na minha opinião. Para vocês terem ideia, eu até devia já ter anunciado isso, eu ia até fazer um vídeo, foi bom vocês falarem disso. Semana passada, a agência reguladora, a ARES-PCJ, apresentou um relatório para nós, que eles concluíram em outubro, dizendo o seguinte, de um reequilíbrio do contrato e que até maio do ano que vem eu tenho que pagar 68 milhões para empresas das águas do Mirante. Então, aquilo é um inferno, já tivemos 16 milhões. Só para dar um histórico, a empresa prestadora de serviço de esgoto representava 10%, quando começou o contrato em 2012, representava 10% do faturamento. Hoje ela já representa 40% do faturamento, ou seja, a grana que o SEMAI arrecada já não está quase pagando custeio. Não consegue investir, não consegue pagar custeio. Por isso que eu estou indo atrás de financiamento. E do jeito que está, por exemplo, se eu não pagar esses 68 milhões, eu vou ter que converter em percentual do contrato. Já vai ser mais 6, vai dar acho que 2,5%. Então já vai para 42,5%. E isso é o incontroverso, porque ainda tem uma arbitragem que deve aparecer ainda nos próximos meses ou ano, de outra reajuste que talvez tenha que ser dado para a empresa. Então é assim, eu nunca vi um contrato igual a esse. Eu queria estar do outro lado, eu queria ser o dono desse contrato. Porque é o contrato mais maravilhoso que alguém já recebeu na vida. E só que isso está quebrando a nossa empresa de águas. Eu acredito que o jurídico da prefeitura já analisou esse contrato. É impossível mudar? Não, nós fizemos diferente. Nós não temos estrutura nenhuma para analisar. Foi contratado a FIP e a USP, 2 projetos paralelos, um para analisar esse contrato, identificar os problemas, que inclusive aí, a partir daí a Câmara fez uma CPI, inclusive porque estava rodando isso. Esses relatórios finais se encerraram agora. Existe sim, como ele é um contrato muito bem feito a favor, leoninamente, da empresa, você tem muito pouca questão de ser discutido legalmente. As condições estão lá e foram norma jurídica, né? Eu não posso multar. Imagina o seguinte, agora, qualquer coisa que a empresa faz de errado, a multa maior dolosidade de R$8 mil. O todo de inadimplência é da prefeitura. Imagina na pandemia, que a empresa chegou a 30%, que nós tínhamos que bancar tudo. A empresa prestadora de esgoto recebia 100%. Nós chegamos a ter no primeiro ano, não vou me recordar quanto foi, mas nós autorizaram 3% no reajuste da água e autorizaram acho que 14% para o esgoto na época.
olha o disparate que você já dá na conta em relação a isso. Então, assim, estamos tentando, sim, agora tem um relatório, vamos ter que discutir. Eu já falei com a empresa que eu gostaria de rever algumas cláusulas, mas é uma discussão de reequilíbrio de contrato. Mas esses 68 milhões, por exemplo, já não tem o que fazer. Não se discute mais. A não ser que eu queira jogar isso numa discussão de arbitragem, para ganhar tempo. Aquelas histórias, né? Daí você deixa essa dívida para o próximo gestor. Mas eu não sou de fazer isso. Eu prefiro tentar resolver isso da melhor maneira possível. Então essas questões ainda são as que mais mexem com a gente. A gente no lixo também tem problemas. Vocês devem saber que tem ações na justiça que já ganharam, está esperando um julgamento em segunda instância, mas a qualquer momento também o lixo pode passar por um processo também de revisão. E é isso, é uma pena, porque isso pesa muito no dia a dia também da nossa gestão, principalmente do SEMAI, que nós vamos ter que achar uma solução, senão é mais fácil entregar a chave, que eu acho que deviam ter feito isso há mais anos atrás, entregava a chave, dá para ela a empresa inteira. Por que só deram o filé mignon e ficaram com o osso? Porque a água é o osso, mas deram o filé mignon que era o esgoto. Então, entregaram-se a chave naquela época inteira. E aí não ficava passando por essa situação que nós estamos passando hoje. Situação financeira do SEMAI preocupa. Sim, sem dúvida nenhuma. O IPASP preocupa? O IPASP, a gente tem já discutido muito, agora tem uma nova diretoria, né, de fazer uma reforma previdenciária nos mesmos moldes que o Estado fez. Já existe espaço para essa discussão, mas é geométrico, né? Acho que esse ano já vai ser 160 milhões o déficit do sistema, nós vamos ter que bancar. É isso, se a gente não tivesse tomado cuidado como a gente tem tomado com caixa, a gente estaria sofrendo muito. Mas graças a Deus a gente está dando conta do recado aí e vamos pagar nossas contas. Esses 68 milhões de semana ainda não sei como, mas vamos pagar também, de algum jeito ou de outro. Só queria fazer uma correção aqui, feliz inclusive, que ao final do evento hoje do Emprega Pira, que eu disse que só tinha de 150 pessoas, passaram mais de 1.500 entrevistas e 3.000 currículos entregues. Então, graças a Deus, o resultado foi legal, foi positivo. Mais alguma pergunta, Evaldo? Não, eu, de minha parte, reafirmo o meu agradecimento. Acho que Chegou o prefeito aqui, né? Mas o prefeito livre aí para falar. Eu vou abrir, lógico, fazer as considerações dele final. Eu encerro com a minha gratidão aí pela sua vinda aqui no canal do Piracicaba. O nosso diretor Rafael Santana está firme lá, está feliz da vida lá, porque é o primeiro convidado que vem e agora o nosso objetivo é ir trazendo outros. Nós temos aí 3 deputados estaduais aí com domicílio eleitoral na cidade. Sim. E que não é novidade, eles têm muita história com a cidade, tanto a professora Bebel como o deputado Alex, como o deputado eleito Elinho Zanatti. Mas essa que o Luciano comentou é um caso desastroso, né? Você, uma região metropolitana, 1,5 milhão de habitantes. Vamos fazer 1 milhão de... Vamos fazer acho que... Aí não seria seria reforma? Seria uma reforma partidária? Reforma partidária. Eu acho que o voto distrital. O voto distrital. Mas a reforma partidária que quer dizer, é muito candidato. Para uma proporção é muito grande. Quer dizer, falta o entendimento, é muita. Desculpa de eu entrar nesse comentário, mas falta entendimento entre partidos. Sim. De não se Mas se você somar, Evaldo, os votos que Piracicaba perde para candidatos de fora é uma coisa absurda. Não é aqui o momento para nós analisarmos isso, mas tem muitos políticos da cidade culpados por isso. Então, mas aí eu não quero analisar. Não, porque aí assim, é aquela tese, né? Você não pede voto aqui, mas eu posso pedir lá fora. Não tem sentido. Agora, o voto distrital, ele colocaria um fim nessa situação? Sem dúvida, né? Quando se criou o modelo de regionalização aí do governo do estado, né, eu acho que eu tenho um projeto muito parecido dentro de Piracicaba, que é dar autonomia de gestão, vai começar em Artemis o ano que vem, né? E você, em parceria com a sociedade local, eles vão fazer a zeladoria do bairro, porque já é uma dificuldade à distância, né?
E a gente já tem uma pré-parceria com o Tanquinho, e a ideia é criar esse modelo de autonomia gerencial, vamos assim dizer, nessas unidades. E eu acho que quando o governo do estado pensou nesse modelo de micro-regiões, regiões metropolitanas, era o primeiro passo, porque a gente esquece que o estado de São Paulo é o tamanho de um país. E que em qualquer outro país, se fosse Portugal, Espanha, Alemanha, você tem as regiões com gestores, com subgovernadores, não sei se seria o termo, e com orçamentos próprios. Porque não adianta achar que lá do Palácio dos Bandeirantes o seu Tarcísio vai resolver o problema de Anhumas ou de Presidente Prudente. As realidades são outras. Então, eu acredito que está na hora de mudar o modelo de orçamento para, na vez de ser setorial, para ser regionalizado. Em vez de eu ficar fazendo orçamento para saúde e educação, eu devia fazer orçamentos regionais. E aí cada sub-região faz os seus orçamentos setorizados. E nós vamos fazer essa experiência aqui, que se funcionar bem, nós queremos ampliar para todos os distritos e numa etapa seguinte para os bairros da cidade. Porque é muito mais fácil alguém cuidar lá do mato que está na pracinha lá, ele contrata lá 3, 4, faz uma frente de trabalho na hora, uma maquita lá, vai lá e resolve o problema. Não tem que ficar ficando refém de ligar na prefeitura, na Secretaria de Meio Ambiente, para ver, pôr na programação a escala, de ir lá cortar o mato. Certeza de cada um, Mas varrer à frente da... essa só uma referência histórica, essa regionalização que o governo faz hoje, a República não aceitou que a monarquia tinha os condados. O Arthur Barbosa, quando copiou a Constituição americana, ele copiou tudo, menos o mandato de 6 anos para senador, por 8, e deixou os condados, esqueceu dos condados, tecnicamente. Porque nós tínhamos na monarquia, por exemplo, Piracicaba era o condado de Itu, São Carlos, e assim ia. E nos Estados Unidos, para quem conhece um pouquinho, o condado lá é o que nós precisamos aqui. Nada mais. E ali estão os distritos eleitorais. Eu vim da vila do meu pai, lá não tem prefeito, é o presidente da Câmara. É o presidente da Câmara. O presidente da Câmara. Que era o da monarquia, aqui era o presidente da Câmara. Eles são eleitos, mas depois eles definem quem é o prefeito. É assim que funciona. Tem o executivo, né? Exatamente, quem administra a vila. Existe um defeito, vamos dizer, que nós podemos chamar histórico, republicano. Não que a república não seja boa, mas que poderia ter um conceito, um hiato aí entre município, vila, distrito, município, condado e estado. Para daí formar as regiões dos estados. Eu vou sugerir que a gente marque mais esse bate-papo, porque tem muito assunto. Tem muito, bastante. Eu queria só aproveitar e fazer um parênteses e citar o belo trabalho que eu venho acompanhando da sua esposa, pelo Fundo Social de Solidariedade. Muito bem lembrado. Vejo que ela faz um trabalho muito bem feito e que tem causado realmente bastante resultado positivo para a população da arrecadação de fraldas, de cestas básicas. Acho que realmente é um trabalho muito bem feito. Gostaria de transmitir os parabéns para ela. Vou falar para ela, vai ficar super feliz. Mas é legal mesmo como eles têm trabalhado, um conceito diferente. Sabe, a verdade era assim, eu lembro de vários empresários amigos falando assim, não vou doar nada porque eu não sei onde vai parar, depois usam isso politicamente. Agora não, agora você sabe onde vai parar, em qual família é, por quê, como foi, por que aquela está recebendo. Então dá uma tranquilidade que você tenha certeza que aquilo não é uma coisa meio diferente. Então, E existe a possibilidade dela ser uma figura perfeita? Eu vou achar mulheres também para entrar nessa discussão, né? Concorda ou não? Quantos secretários ou secretárias da prefeitura tem de memória? 2 eu me lembro, assim, de memória. Quantas são? Cia, Euclídia, A Jane, de transporte, Andréia, que chegou agora, de habitação, a Tássia, de comunicação. Então, 5. Tem uma boa quantidade. Dá para sair. Não, mas eu acho que a cidade, o que nós sentimos, a cidade tem que viver esse momento de distribuição de mulher,
participação. Sim. A participação de vocês. feminina é fundamental. Mas eu também gostei da sua lembrança com a esposa do prefeito no trabalho do Fundo Social. Parabéns. Eu quero agradecer imensamente a presença do Edirlei Rodrigues, Evaldo Vicente. E, prefeito, aproveita a oportunidade e manda uma mensagem para a população de boas festas, de final de ano. E que o senhor, por favor, abra o espaço para o senhor poder. Bom, é isso. Eu acho que é primeiro agradecer a todos, Edirlei, Evaldo, Marcelo, e dizer isso, né? Nós vamos passar aí, tirando a Copa, uma tristeza na nossa vida, mas ela passa e daqui 4 anos volta. De novo. Mas eu acho que é isso. Nós vamos ter um ano, sim, pode ter certeza, de muitas novidades, de muita esperança. Vamos fazer de tudo para que as coisas transcorram melhores. Nós vamos ter muita entrega. Então pode ter certeza que vai ser um ano muito bom para todos nós. É isso, desejar um Feliz Natal e que tão logo aí a gente possa estar aqui de novo conversando com vocês e contando um pouquinho mais das novidades, tá bom? Valeu! Esse foi o Enfoque número 1, primeiro programa do Cavalo de Piracicaba. Eu quero agradecer realmente de novo a presença de todos e espero que em breve a gente possa se reunir novamente. Cavalo de Piracicaba, informação você encontra aqui.